Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o mercado paraense não para. E tanto o Clube do Remo quanto o Paysandu anunciaram mais dois novos reforços cada um para a próxima temporada. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo, porque é muito importante esse reconhecimento da parte de vocês. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Antes de iniciarmos o vídeo, quero agradecer as últimas visualizações dos nossos vídeos, passando de 2.000, 3.000 visualizações, o canal recém-criado. Ainda sequer chegamos a 1.000 inscritos, estamos, quem sabe, até o final do ano chegar a marca de 1.000 inscritos, mas já está tendo muitas visualizações, então fica aqui meu agradecimento e sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é o mercado do futebol paraense. Vamos começar com o Clube do Remo. O Clube do Remo anunciou o lateral esquerdo Raimar, 21 anos, repatriado. Em 2021 ele disputou 17 partidas pelo Leão na Série B do futebol nacional, depois ele sai, ele vai para o Atlanta United B, lá dos Estados Unidos, porque lá não tem essa questão de promoção, despromoção, tem as equipes fixas da Major League Soccer, o Atlanta United é uma dessas equipes, mas ele não joga na equipe principal, ele joga na equipe B, na equipe reserva, que disputa uma espécie, a USL, que é uma espécie de segunda divisão norte-americana. E ele foi bem, um jogador ofensivo, um jogador que teve bom desempenho nas divisões menores dos Estados Unidos, e no meio desse ano, no início da temporada europeia, ele se transfere ao Nacional da Madeira para disputar a segunda divisão portuguesa. Aí ele não foi bem aproveitado, ele não foi sequer praticamente aproveitado, ele não disputa nenhuma partida da segunda divisão portuguesa, ele disputa 3 partidas pelas taças portuguesas, 2 sendo reserva, 1 como titular, e acabou sendo liberado pelo clube, não foi aproveitado, como eu disse, não sequer jogou na segunda divisão portuguesa, e agora o Remo o contrata. Vale lembrar da passagem dele pelo Clube do Remo. Ele teve um desempenho, ao meu ver, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas ao meu ver que ficou devendo um pouco. Mas eu coloco também algumas condicionantes nessa questão que ele ficou devendo um pouco. Na época ele foi disputar uma Série B, ele tinha 19 anos, era a primeira vez realmente ele ganhava titularidade, porque no Atlético Paranaense ele não era titular, que ele ganhava realmente a titularidade de uma equipe para disputar uma competição grande, como é a competição da Série B. No Clube do Remo, o Clube do Remo que acabou sendo rebaixado, ele falou que o campeonato estava disputando para não ser rebaixado, ou seja, um cenário também difícil para um atleta de 19 anos. Então ele ficou devendo, mas é um jogador que, se você considerar essa passagem dele para os Estados Unidos, por mais seja em divisões inferiores, e ele ter disputado a Série B pelo Remo aos 19 anos, pode ter sido sim uma contratação válida, um jogador extremamente ofensivo, um jogador que tem velocidade. É lógico que o Clube do Remo tem que reforçar mais ainda a lateral esquerda, mas é um jogador que pode ser aproveitado, embora não tenha sido bem aproveitado ou nada aproveitado em Portugal. Em Portugal ele não teve minutagem nenhuma. Vamos ver agora, um pouquinho mais experiente, aos 21 anos, disputando a Série C pelo Clube do Remo, como é que vai ser o seu aproveitamento. O outro reforço azulino é o zagueiro Lidier, 35 anos, que estava no Novo Horizontino disputando a Série B. Ele disputou 22 jogos da Série B, 21 como titular. O seu desempenho eu considero razoável para a Série B. O grande destaque da defesa do Novo Horizontino é o zagueiro César Martins, que fez uma Série B muito boa, muito forte. Mas o Lidia eu considero que fez um desempenho razoável nessa Série B. Chega no Clube do Remo para reforçar a defesa azulina, já é confirmado que, por exemplo, o Diego Ivo não vai ficar. Inclusive, ele já foi até anunciado pelo Confiança, né? Rival do Clube do Remo na Série C. Então o Lidia, 35 anos também, o zagueiro, é o novo reforço azulino. Vamos ver que ele estava bem fisicamente, ele estava fazendo jogos pelo Novo Horizontino, como disse, um desempenho razoável na Série B, e é o novo contratado do Clube do Remo para a Série C. Agora vamos passar pelo Papão, para o Papão da Cruz. O Paysandu também anunciou 2 jogadores. O primeiro deles é o Val Soares, 26 anos, volante paraense de Tailândia. Val Soares, que estava no Marítimo de Portugal. E uma curiosidade, teve o mesmo desempenho do remista Raimar no Nacional da Madeira. Os dois na Madeira, os rivais da Ilha da Madeira, né? Nacional e Marítimo, fazem a rivalidade local de lá da ilha portuguesa. Os dois clubes na Série B. Só que o Raimar não foi aproveitado na segunda divisão e disputou 3 jogos pela taça, assim como o Val Soares. Ele não foi aproveitado essa temporada pelo Marítimo na segunda divisão e fez também 3 jogos pela taça e, coincidentemente, 2 como reserva, 1 como titular. Então a temporada do Val Soares, a atual temporada do Marítimo, não foi boa. Ano passado o Marítimo estava na primeira divisão,
Foi a primeira experiência dele no clube, então ele chegou a disputar a primeira divisão portuguesa, 18 jogos, 15 como titular, praticamente metade da primeira divisão portuguesa ele foi titular da equipe do Marítimo, só que ele não teve um bom desempenho, ele ficou devendo nesse desempenho na equipe do Marítimo. O ponto positivo em termos de desempenho nos últimos anos do Val Soares é em 2021. Em 2021 ele faz uma boa Série B pelo Curitiba, ele é titular inquestionável da equipe do Curitiba, ele tem um bom desempenho na Série B, é um volante que gosta de sair para o jogo, principalmente caindo pela ponta direita, pelo lado direito, melhor dizendo, de campo, então é normal ele sair dessa marcação e começar a iniciar jogadas, principalmente pelo lado direito, é o lado mais forte dele. É um jogador que consegue finalizar bem de fora da área, então por mais que a passagem dele por Portugal, pelo Marítimo, principalmente nessa temporada, não foi boa, e não foi, temos a lembrança de 2021, há 2 anos atrás, de ter feito uma boa Série B pelo Curitiba. Então é um jogador que pode ser um jogador realmente interessante para a equipe do Paysandu, e se repetir o desempenho que ele teve na equipe paranaense, com certeza vai ser um bom reforço. Vamos ver se esses 2 anos que se passaram, e não foram 2 anos bons na carreira do jogador, não vai complicá-lo, não vai colocá-lo um pouco mais tecnicamente vestido mais para baixo do que ele foi na época do Curitiba, porque no Curitiba ele fez uma boa Série B. E o último reforço anunciado hoje mesmo pela equipe do Paysandu é o zagueiro Carlão, 22 anos, revelado pelo Náutico. Ele é nascido no Recife. Aí o Carlão, toda a contratação aqui do canal, como vocês percebem, eu sempre coloco minha análise. Não significa, eu sempre gosto de deixar isso claro, não significa que se eu avalio bem o jogador ele vai ir bem, se eu avalio mal ele vai ser um mau jogador no clube, não. Eu estou fazendo análise fria de como é o desempenho dele no momento. E eu tenho que avaliar o momento. Se ele vai bem, se ele vai mal, fica a critério do jogador. E dentro dessa questão de análise, há os jogadores que a gente pode avaliar sim, essa contratação foi válida, e podemos analisar também jogadores questionáveis a sua contratação, porque foi contratado aqui mesmo. Ontem mesmo eu fiz um vídeo sobre os reforços do Paysandu e coloquei alguns como questionáveis, e tem alguns que são uma interrogação. O Carlão entra no caso de interrogação para questionável. Vamos lá. Carlão, 22 anos, ele estava no Almeria B da Espanha. Ele não chega a jogar no time profissional, ou melhor, no time principal do Almeria. Almeria é um time que está na segunda divisão espanhola, ele não chega a jogar no Almeria principal, ele joga no Almeria B, que é um clube que pertence ao Almeria, aos reservas do Almeria, mas disputa as divisões inferiores da Espanha. O último jogo dele como titular numa equipe principal foi no Náutico em julho de 2022, quando o Náutico estava na Série B, ou seja, tem 1 ano e meio que ele não atua como titular numa equipe principal, e é muito tempo. Em agosto ele se transfere, no final de julho, início de agosto, ele se transfere para o Almeria. Como eu disse, ele não é aproveitado na equipe principal, ele vai para a equipe B disputar as divisões inferiores da Espanha. E abre-se uma grande interrogação, né? Porque 1 ano e meio sem jogar, por mais que ele tenha 22 anos, 1 ano e meio sem jogar numa equipe principal, e na Espanha ele não foi aproveitado na equipe principal. É muito tempo, fica até difícil fazer a análise de jogador. Vocês sabem como eu faço a análise de jogador, sempre pegando os últimos momentos, porque para mim não importa se o jogador há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos jogou bem, para mim isso não importa muito, importa realmente é o passado recente, como que ele contribuiu para aquela equipe dele do passado recente, como ele pode se encaixar no Paysandu ou no Remo agora. E o Carlão é uma grande incógnita / questionável. Abre-se uma interrogação porque é muito tempo sem jogar numa equipe principal. Mas tá aí, é o mais novo reforço da zaga do Paysandu. Abro agora um parênteses rápido, me preocupa essa questão da defesa do Paysandu. O Paysandu hoje tem 5 zagueiros no seu elenco. Vamos cortar o Paulão. Paulão tá lesionado, vai voltar só depois do Futebol Paraense. Não sei se o contrato dele vai ser renovado ou não, mas que podem jogar hoje, temos o Wanderson, o Naylor, o Lucas Maia, recém-contratado, e o Carlão. Eu fiz o vídeo ontem falando dessas contratações, tirando o Carlão que foi anunciado hoje, falando desses jogadores, da minha preocupação com a defesa do Paysandu. Temos o Carlão e o Lucas Maia, que há muito tempo não joga em equipe principal. O último jogo do Carlão, como eu disse, como na equipe principal, foi em julho de 2022. Já do Lucas Maia foi em fevereiro de 2023, então são zagueiros que estão 1 ano e meio sem jogar como titular na equipe principal e foram contratados.
Então, assim, e tinha equipes, um estava no Puebla, uma equipe tradicional, mas chegou nem se firmou como titular, mas eu expliquei isso no vídeo, o vídeo ontem, vocês podem entrar. E o Carlão na equipe B do Almeria, disputando competições nas instituições inferiores da Espanha. E temos o Wanderson, que tem suas limitações técnicas, mas ok, foi renovado o seu contrato, e também foi renovado o contrato do Naylor, que sequer foi titular do Paysandu na Série C e se mantém para a Série B. Então, assim, a defesa do Paysandu é algo que me preocupa no momento, talvez o setor que mais preocupa, porque os outros vão ser reforçados, mas o Paysandu hoje já tem 5 zagueiros em seu elenco, e se você quiser considerar o Paulão, que já são 4 zagueiros no elenco, sendo 2 vindo da Série C, um não era nem titular, e 2 que há algum tempo, bastante tempo, não jogam, e estava disputando divisões inferiores da Espanha, e no caso do Lucas Maia, não estava sendo tão aproveitado assim no Puebla, tanto é que acabou o contrato dele no meio do ano e ele ficou sem clube. Me preocupa. Mas vamos ver como é que vão ser essas contratações do Lucas Maia e do Carlão. Eu abro uma interrogação, né? Porque há muito tempo não estava jogando, interrogação barra questionável. E sobre o Nailo e o Wanderson eu comentei no vídeo passado e é isso. Obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam e até o próximo vídeo.